Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Ontem, dia 21, nós não gravamos por uma necessidade minha particular. Hoje, dia 22 de agosto de 2024, sexta-feira, vamos aqui continuar meditando na Palavra de Deus. Estamos vendo aí o Sermão do Monte de Jesus. Estamos aqui no capítulo 7, o texto hoje é versículo 6. Amém? Mas eu quero novamente lhe lembrar, nós estamos num período eleitoral e o nosso governo atualmente é socialista, marxista, comunista. Se é esse o governo que você quer para o Brasil, para os seus filhos, para os seus netos, vá em frente. Ou se você quer um sistema liberal, conservador, que respeita a palavra de Deus, que respeita a família, que respeita Deus, que respeita os valores morais, então você tem uma escolha importante a fazer, lembre-se disso. Amém? Porque o cristão convertido que apoia o comunismo, ou não entendeu o comunismo, ou então não entendeu o cristianismo, tá certo? As duas coisas não combinam. Amém? Vamos aqui ao nosso texto de Mateus, capítulo 7, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e, voltando-se, vos dilacerem. Amém? O propósito de Mateus é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento, o contexto do Império Romano dominando, Israel esperando um rei, e o rei veio, tá certo? O que fizeram foi entender. Vamos aqui ao texto, tirar uma lição para nós, porque a palavra de Cristo é para quem crê em Cristo, tá certo? Quem não crê em Cristo mistura a palavra de Cristo com um monte de coisa, mas a palavra de Cristo é para quem crê em Cristo. O versículo 6 de Mateus 7 começa dizendo assim: Não deis aos cães o que é santo. Amém? Cristo, ele usa... Isso aqui é uma pequena parábola de Jesus, um versículo só. Mas ele usa essa parábola para nos ensinar o cuidado, o respeito, o zelo, o carinho que devemos ter pela palavra de Deus. Amém? Ele diz: não lanceis aos cães o que é santo. O que é santo? É a palavra de Deus que é santa e eficaz. Amém? Então, Jesus está nos chamando a atenção para isso, tá certo? Olha, eu vou dizer assim, não é apenas o livro impresso. Esse livro impresso se desgasta, se rasga, a gente tem que comprar outro novo, né? Não é o livro em si, a encadernação em si. É a essência da palavra. Não jogue a essência da palavra de Deus aos cães. Olha, cão aqui não é o cão literal, não. For pregar a palavra para um cachorro, ele vai latir. Então, é uma parábola. Quando Jesus diz cães, ele não está se referindo ao cão literalmente, tá certo? A um cachorro em si. Mas são pessoas que espiritualmente não darão valor à palavra de Deus. É um livro qualquer. Então Jesus está falando de algo espiritual, não está falando de cachorro, não. Cachorro você tem que dar comida, tá certo? Compre ração. Mas Cristo está falando de uma condição espiritual. Não jogue a palavra de Deus aos cães. Aos que espiritualmente não entendem Deus, não sabem nem quem é Deus. Amém? Pensa que sabe. E o texto vai continuar dizendo assim: nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Vou dizer aqui dois detalhes, tá certo? Os sacerdotes, eles comiam as comidas que eram consagradas, isso era no Velho Testamento. E era proibido os sacerdotes jogar para os cães. Não, Jesus vê esse contexto, Jesus usa os contextos para nos ensinar. Então, aquilo que era sagrado, que o sacerdote podia comer, o resto ele não podia botar para os cães, não, porque o cão não ia saber que aquilo era sagrado. É esse sentido, não tinha espiritualidade, o cão não vai saber disso. E Jesus vai comparar isso. Mas não lancei ante aos porcos as vossas pérolas também. Olha, porco é uma coisa considerada imunda para o judeu.
Então, Jesus usa o contexto que ele está falando para os judeus convertidos e para nós que somos convertidos. Ele diz, não lancei aos porcos as vossas pérolas, tá certo? Então, novamente, Cristo ele vai nos mostrar esse exemplo da pérola e para mostrar assim, uma certeza de um contexto em que Jesus quer falar do seu reino, que é valioso. Pérola, para os orientais, é uma coisa preciosa. Naquele contexto, e ainda hoje é uma coisa preciosa. Então Jesus vai dizer assim, não lance aos porcos as vossas pérolas. Ora, pérola, uma coisa preciosíssima para o oriental. Porco, uma coisa proibida deles comerem pela religião judaica, tá certo? Naquele contexto. Então, Jesus vai dizer assim, ora, não lance ante aos porcos. Olha, porco aqui no Nordeste, ele come farinha, ele come mandioca, come muitas coisas, ele come milho, tá certo? Ele come uma série de coisas, menos pérola. Se você jogar pérola para um porco comer, ele não vai saber. Então, o que Jesus está dizendo? Assim, a palavra de Deus é preciosa, é valiosa. Não lance ela aí para quem não quer dar valor a ela, não, tá certo? Então, Cristo está falando de uma condição espiritual. Nós precisamos entender isso. Os progressistas negam a espiritualidade da Bíblia, tá certo? Amém, queridos? Então, não lance a palavra de Deus aos que não querem dar valor à palavra de Deus. Então, Cristo compara com pérola, uma coisa preciosa, valiosa, lançar o porco. Olha, se o porco quer comer, ele vai comer pérola? Então, assim é que Cristo está nos ensinando que aos que não dão valor à palavra de Deus, nós não devemos lançar. Não quer ouvir, Deus te abençoe. Aí o texto vai terminar dizendo assim, para que não as pisem com os pés, pisar com os pés é até redundante, né? E voltando-se, vos dilacerem. Então, Cristo está usando essa palavra, mas assim, trazendo essa ideia, assim, não lançar pérolas às porcas, tá? Vamos pensar aqui num cara bem rico, assim como eu, né? Uma bacia cheia de pérola, eu metendo a mão dentro e jogando para os porcos comer. O que eles vão fazer? Vão pisotear, fuçar, aí vão ficar lá roncando mais alto, porque não vão comer pérola. Então Jesus faz essa comparação nessa palavra muito graciosa, e ele vai dizer assim, e voltando vos dilacerem, tá certo? Então a parábola, ela passa essa ideia mesmo de que, porque tem pessoas que não vão querer a palavra de Deus. Elas vão procrastinar, elas vão reclamar, elas vão lhe xingar, elas vão dizer qualquer coisa, mas não vão dar valor, porque é espiritual. Amém? Deixa eu ler isso aqui que eu escrevi. Assim, portanto, o ensino de Cristo para os convertidos é espiritual. Amém? Ou seja, tem pessoas que nunca irão dar ouvido à palavra do Senhor. E quando diz vos dilacerem, assim, o Cristo está mostrando assim, essa condição de que os que não aceitam a palavra, eles não só a aceitam, mas como também são questionadores, reclamadores, injuriadores. A pessoa está injuriando, o que eu tenho que fazer com a palavra de Deus, que é pérola? Eu digo, meu querido, Deus te abençoe, vá em paz. Não perder tempo com ele, não. É igual o porco, fuçando a pérola. Não dá valor nenhum, ele prefere a ervilha com lama. Oh, glória a Deus. Amados, a palavra de Deus é muito clara. Então, Jesus usa essa pequena parábola, fazendo essas comparações da palavra de Deus, que é preciosa, com pérolas, fazendo a comparação de que se eu lançar pérola aos porcos, ou seja, pessoas que não têm espiritualidade, não querem, não irão dar valor, irão pisotear, irão xingar na sua cara, como fizeram com Jesus, né? Você sabe a história. Então, Deus te abençoe, que o Espírito de Deus abra o teu entendimento para você compreender a palavra de Deus. Eu estou aqui para te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Eu já comi muita ervilha.
Agora eu estou comendo pérolas, não é orgulho nem vaidade, meu irmão, mas é graça de Deus. Deus te abençoe e você possa discernir para que você assimile a palavra de Deus para você e você seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Os porcos com as pérolas só vão ficar irritados, tá certo? Quem não tem uma espiritualidade, quem não quer Deus, quem não quer conversa nenhuma, só vai ficar irritado. Você começa a falar de Jesus, ele vai ficar irritado. Porque antes de Jesus ele bota, aí vai ficar irritado. São as pérolas jogadas aos porcos. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Não devemos deixar de pregar, não. Isso que eu estou fazendo aqui para você. Mas aos que não querem dar valor, a gente diz assim: Deus te abençoe e vá em paz. Amém, queridos? Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida. Não sei qual é a sua necessidade, mas Deus pode te ajudar. Creia nele, confie. O Senhor é bom. Amém?